Hoje no Evangelho, Marcos capítulo 12, de 13 a 17, nós temos um episódio onde, mais uma vez, Jesus revela a sua sabedoria. Vamos ouvir as palavras do Evangelho e vamos tentar colocar esse Evangelho na nossa vida. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? E eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Estas palavras do Evangelho mostram como o Senhor conhece aquilo que se passa no coração. E não podemos nos deixar manipular, nos deixar enganar por falsos elogios. Ou, como Jesus diz aqui, pela hipocrisia. Muitas vezes as pessoas se aproximam de nós, se dirigem a nós com palavras bonitas, com elogios, mas que não vêm do coração. São apenas um pretexto para nos enganar, para nos colocar em dificuldade. Temos que pedir muita sabedoria a Deus, porque hoje é muito difícil a gente poder reconhecer quando as pessoas estão falando sinceramente ou num mundo repleto de mentiras. Pois bem, Jesus conhecia o coração deles. E quando eles colocam essa pergunta para pegar Jesus, é lícito ou não pagar o imposto a César? Queriam colocá-lo num dilema ou numa situação sem saída. Porque se ele dissesse que não se deve pagar, ele estaria se rebelando contra o poder imperial. E por outro lado, se ele afirmasse, sim, temos que pagar, pareceria que ele concorda, então, com a submissão do povo judeu ao Império Romano. Portanto, Jesus, que sabia que qualquer resposta direta seria contrária a ele, e eles manipulariam a sua resposta contra ele, Jesus, então, mostra que verdadeiramente eles estavam querendo enganá-lo. E, portanto, Jesus diz: Trazei-me uma moeda. De quem é a figura que está inscrita nessa moeda? E eles dizem: É de César. Então, Jesus diz: Dai a César o que é de César. Mas ele completa essa frase, e nesse completar, ele diz o que é essencial, mas dai a Deus o que é de Deus. Então aqui não se trata simplesmente de uma subserviência, de cumprir impostos e leis exteriores, mas reconhecer que o Senhor é o principal da nossa vida, é a Ele que nós temos que servir. Podemos ter que cumprir outras coisas, mas o que é principal, fundamental, é dar a Deus o que é de Deus, aquilo que nós recebemos de Deus. Vamos pedir ao Senhor
neste dia, para que Ele nos dê também a mesma sabedoria para descobrirmos as ciladas, os enganos que querem nos colocar, e que o Senhor nos dê a palavra correta para sempre manifestar a nossa fé nele. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.